Ezequiel. Capítulo 1. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava no meio do povo exilado junto ao rio Quebar, que se abriram os céus e comecei a ver visões de Deus. No 5º dia do mês, isto é, no 5º ano de exílio do rei Joaquim, veio a haver a palavra de Jeová especificamente para Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e naquele lugar veio a estar sobre ele a mão de Jeová. E comecei a ver, e eis que havia um vento tempestuoso procedente do norte, uma grande massa de nuvens e um fogo cintilante, e havia ao redor dela uma claridade, e do meio dele procedia algo que tinha o aspecto de electro, do meio do fogo. E do meio dele procedia a semelhança de 4 criaturas viventes, e seu aspecto era o seguinte: elas tinham a semelhança de homem terreno. E cada uma tinha 4 faces, e cada uma delas 4 asas. E seus pés eram pés retos, e a planta de seus pés era como a planta do pé de um bezerro, e reluziam como que com o brilho de cobre brunido. E havia mãos de homem debaixo das suas asas nos seus 4 lados, e as 4 tinham suas faces e suas asas. Suas asas estavam unidas umas às outras, não se viravam ao irem, cada uma ia diretamente para a frente. E quanto à semelhança das suas faces, as 4 tinham uma face de homem, com uma face de leão à direita, e as 4 tinham uma face de touro à esquerda. As 4 tinham também uma face de águia. Assim eram as suas faces. E suas asas separavam-se para cima. Cada uma tinha 2 unidas entre si e 2 cobrindo seu corpo. E cada uma delas ia diretamente para a frente. Elas iam aonde quer que o espírito se inclinava a ir. Não se viravam ao irem. E quanto à semelhança das criaturas viventes, seu aspecto era como de brasas de fogo. Algo como a aparência de tochas movia-se para lá e para cá entre as criaturas viventes, e o fogo era resplendente, e do fogo procediam relâmpagos. E da parte das criaturas viventes, saíam correndo e retornavam com aspecto de relâmpagos. Enquanto eu via as criaturas viventes, ora, eis que havia uma só roda na terra ao lado das criaturas viventes, junto às 4 faces de cada uma. Quanto ao aspecto das rodas e da sua estrutura, era como o brilho de crisólito, e as 4 tinham uma só semelhança. E seu aspecto e sua estrutura eram como quando uma roda mostra estar no meio de uma roda. Quando iam, iam pelos seus 4 lados respectivos. Não se viravam para outro lado ao irem. E quanto às suas cambotas, eram de tal altura que metiam medo, e suas cambotas estavam cheias de olhos ao redor das 4. E quando as criaturas viventes iam, as rodas iam ao lado delas, e quando as criaturas viventes se elevavam da terra, as rodas se elevavam. Iam aonde quer que o espírito se inclinava a ir, inclinando-se o espírito a ir para lá. E as próprias rodas se elevavam bem ao lado delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Quando iam, estas iam, e quando paravam, estas paravam. E quando se elevavam da terra, as rodas se elevavam bem ao lado delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. E sobre as cabeças das criaturas viventes havia a semelhança de uma expansão igual à cintilação de gelo que mete medo, estendida acima das suas cabeças. E debaixo da expansão, suas asas eram retas, uma em direção à outra. Cada uma tinha 2 asas cobrindo este lado, e cada uma tinha 2 cobrindo aquele lado do seu corpo. E eu estava ouvindo o ruído de suas asas quando iam, um ruído igual ao de vastas águas, igual ao som do Todo-Poderoso, o ruído de um tumulto, igual ao ruído de um acampamento. Quando paravam, abaixavam as suas asas. E veio a haver uma voz acima da expansão que havia sobre a sua cabeça. Quando paravam, abaixavam as suas asas. E acima da expansão que havia sobre a sua cabeça, havia algo da aparência de pedra de safira, a semelhança de um trono. E sobre a semelhança do trono havia nele, por cima, a semelhança de alguém com aspecto de homem terreno. E eu estava vendo algo semelhante ao brilho de electro, semelhante ao aspecto do fogo, em todo o redor, por dentro, da aparência dos seus quadris para cima. E da aparência dos seus quadris para baixo, vi algo semelhante ao aspecto do fogo, e ele tinha uma claridade em todo o redor. Havia algo semelhante ao aspecto do arco que vem a haver numa massa de nuvens no dia de uma chuvada.
Assim era a aparência da claridade ao redor. Tinha o aspecto da semelhança da glória de Jeová. Quando cheguei a ver isto, então me lancei com a face por terra e comecei a ouvir a voz de alguém falando.